dão conta, então, dessa avaliação da produção científica de vocês. Então, vamos começar a atividade de hoje. Acho que grande parte de vocês já está acostumado com a nossa dinâmica. A gente vai passando os slides e estamos aqui na sala eu, Letícia, e a Vanessa, minha colega. Nós duas somos bibliotecárias da Biblioteca Central. E a Vanessa vai ficar de olho no chat, a Vanessa é meu apoio. E qualquer coisa, então, ela me interrompe e a gente vai, então, tentar fazer, apesar da distância, né, uma tarde com bastante dinâmica e que permita a interação de vocês. Esse curso, como eu falei, ele é um curso mais denso e ele é um curso que se insere numa área que a gente chama cientometria. Então, a cientometria é uma disciplina que busca analisar os padrões de publicação e de comunicação científica e, dentre os produtos desse tipo de estudo, estão indicadores que muitas agências de fomento no mundo todo costumam utilizar para avaliar as pesquisas. Então, nós, aqui no Brasil, temos uma utilização desses indicadores em diferentes instâncias, a que mais afeta de um modo geral. A nossa comunidade na URGS é a utilização pela CAPES, considerando a avaliação dos programas de pós-graduação, e por essa razão, então, nós inserimos esse módulo para que vocês compreendam como vocês são avaliados, seja como orientadores, seja como estudantes de pós-graduação, e para ter uma noção de que essas escolhas que vocês fazem em relação à publicação dos resultados de pesquisa de vocês, elas têm muitas vezes impacto no reconhecimento do programa de pós-graduação em que vocês estão vinculados, e por outro lado, pode ter uma consequência em relação, inclusive, à quantidade de recursos que o programa de pós-graduação de vocês recebe. Então, daí nós trabalhamos com esses conceitos. A gente vai abordar hoje, basicamente, essa relação que nós percebemos das características das publicações e as diferentes áreas. A gente vê que cada área tem uma preferência e um padrão de produção e de impacto diferente. E esses indicadores, como eu falei para vocês, da cientometria, que são, então, utilizados para essas avaliações, que no nosso caso a gente vai, de uma certa forma, dar uma ênfase maior no que significa o PALIS e essa relação com indicadores que são publicados por diferentes editores, como eu vou mostrar para vocês. E o que não é muito frequente ainda, mas que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Então, o que significa o índice H e outros tipos de metrias, então, que têm surgido para analisar o impacto e a produção de um pesquisador, de um programa de pós-graduação, ou de uma universidade como um todo, e às vezes até de um país. A gente, se for ver como as áreas se comportam em termos de publicação, a gente, de uma certa forma, as áreas são tão diferentes que elas aparecem, inclusive, em diferentes planetas. Então, se a gente tem um pesquisador que ele é da área de humanas e um pesquisador que é da área de física,
Eles vão ter como referência tipos de publicação, ritmos de publicação muito distintos. Então, se a gente analisa esses dados consolidados do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, nós vamos perceber aqui a grande diferença em termos de preferência de canais de publicação. Então, vocês vejam aqui a publicação em periódicos internacionais, o quanto ela é pequena na área de ciências humanas e, em compensação, como ela é predominante na área de ciências biológicas. Então, vocês vejam aqui a predominância na publicação em anais de evento na área de engenharia, uma pequena utilização de anais de evento para publicação nas áreas de ciências da saúde. Então, as áreas, considerando o ritmo, né, a gente sabe que a engenharia de computação talvez seja uma das áreas mais rápidas que existem, né? E, portanto, elas publicam rapidamente nos eventos que acontecem com muita frequência e já passam, então, aquele material começa a ser utilizado mesmo nessa fase de anais de evento e já se passa, então, para outra. Não existe não existe nem tempo para tu dedicar, para submeter para um periódico que vai demorar meses e às vezes anos para publicar. Ela é uma área tão rápida que ela não consegue se submeter a esse ritmo, então mais lento de publicação, que seriam, por exemplo, os artigos de periódico. Então, as áreas têm essa preferência que é bastante distinta. Se nós formos ver aqui a publicação em livros, a gente vai ver áreas como linguística, letras, né? Áreas que publicam também bastante nesses canais, considerando exatamente a característica da área de ser uma área mais discursiva, de precisar de um espaço de publicação maior e utilizar bastante livros, então, como um meio mais do que outras áreas nas quais os livros são praticamente uma parcela muito pequena da preferência de publicação. Então, dentro desse contexto, a gente tem essa percepção de que as diferentes áreas possuem preferências por diferentes tipos de canais, e quando a gente vai analisar, então eu vou dizer se um pesquisador ele tem se ele é produtivo, eu vou dizer que ele é produtivo considerando o número de livros que ele publicou, e isso vai fazer muito pouco sentido para se eu considerar a área de física ou a área de engenharia da computação. Mas se eu for falar isso para alguém da área de letras, esse vai ser um elemento bastante importante. Assim como se eu falar em publicação em periódicos internacionais, isso vai fazer muito sentido para diferentes áreas, mas talvez pouco sentido para a área também de engenharia da computação. Então, esses são elementos. Por outro lado, como a gente tinha visto no curso anterior, que eu já nem sei, né, qual é faz tanto tempo que a gente percebe que o processo de comunicação científica tem se alterado como um todo, e dentro dessas mudanças começam a surgir outros elementos de comunicação. Entre estes elementos, um deles é que a figura do repositório de pré-prints, que passa a ser mais utilizado do que anteriormente e por mais áreas,
E exatamente por essa necessidade de tornar rapidamente público um resultado de pesquisa, sem esperar esse tempo, que às vezes é bastante longo, da avaliação por pares no nível de um certo periódico. Então, quando eu vou submeter o meu artigo para uma revista, muitas vezes eu posso fazer isso a partir de um repositório de pré-prints, e o artigo vai estar acessível para toda a comunidade, que pode, dentro do próprio repositório, então, fazer a sua revisão, o seu comentário, a sua crítica. Às vezes, dentro do próprio repositório, os autores pegam essas críticas e fazem novas versões, então, do seu artigo. E se ele usou o repositório de pré-prints para submeter para uma revista, essa revista está... o editor analisou o artigo e acionou 3 avaliadores importantes dentro da área, que ele considera capazes de fazer a avaliação daqueles resultados de pesquisa, e então o artigo vai ser revisto e vai ganhar também pareceres dos revisores. Grande parte das áreas não disponibiliza o texto das pesquisas antes da publicação. E agora isso tem se tornado cada vez mais frequente, considerando a importância que os repositórios de pré-prints têm. Os repositórios têm se tornado cada vez mais importantes. Se nós formos analisar hoje uma parcela significativa, muito significativa, de todas os resultados de pesquisa obtidos sobre Covid-19, eles têm exatamente utilizado os repositórios de pré-prints para ganhar essa agilidade na divulgação de resultados que precisam ser cada vez mais rápidos e cada vez mais disseminados para que a gente consiga desenvolver estratégias de combate à pandemia. Por outro lado, existe um outro elemento que é bastante importante, que além dos textos ficarem mais rapidamente disponíveis, muito frequentemente tem se solicitado que, além das análises dos resultados, os pesquisadores também publiquem os dados da sua pesquisa. E isso tem se tornado uma exigência cada vez mais frequente. As revistas não apenas querem publicar as análises dos dados, mas também os dados propriamente ditos. Isso é uma mudança que tem, vocês vejam que esse artigo importante, publicado na Lancet sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid, que foi retratado, um dos problemas é que não se conseguia, lá pelas tantas, se ter acesso aos dados de pesquisa, e uma das hipóteses é que os dados tenham sido forjados. Então, para evitar isso, muitos artigos já tornam uma obrigatoriedade, não somente a publicação das análises, mas também a publicação dos resultados de pesquisa. E por que a gente fala, então, que as áreas são planetas distintos? Então, eu tinha mostrado para vocês que existe essa preferência por tipos de documentos, que é bastante diferente de área para área, mas até mesmo estes elementos que nós consideramos bastante recentes para a ciência como um todo, como o uso de pré-prints e a disponibilização de dados de pesquisa, ela não é nova em algumas áreas. Então, a gente percebe dentro da área da geofísica um movimento desde a década de 50 do século passado de disponibilização de dados de pesquisa. A gente sabe que áreas como astronomia, por exemplo,
poucos pesquisadores têm acesso aos telescópios, e grande parte da comunidade, na realidade, usa dados obtidos, então, por outros pesquisadores, e a ciência se faz na astronomia, de um modo geral, muito mais com publicação de dados do que acesso ao equipamento e a coleta individual por cada um dos pesquisadores. Então, e isso é algo agora que nós estamos estendendo para mais áreas do que essas áreas que já tradicionalmente trabalhavam com dados de pesquisa dessa forma. Por outro lado, a área de física, astronomia, matemática e computação já utilizam os pré-prints desde 1992 com o Archive, e já tinham essa tradição de tornar o mais rápido possível, independentemente da avaliação por pares, os seus resultados. E isso é algo que, em 2015, começa a publicação do manuscrito não revisto, começa a ganhar mais importância para todas as áreas de conhecimento, quando a área de ciências biológicas começa a utilizar também, cria um repositório de pré-prints em 2015, que é o bioRxiv, e considerando o tamanho da área, então, amplia esse comportamento e essa discussão para a ciência como um todo. De um modo geral, todas as escolhas que nós fazemos do ponto de vista de publicação, ela tem como um elemento que nós avaliamos se nós, por exemplo, fizemos uma boa pesquisa ou escolhemos bem o canal para comunicar o nosso resultado de pesquisa, a partir do impacto e a forma como nós passamos a ser lidos e como, então, passamos a ser avaliados. Todos nós sabemos que dentro da ciência, a ciência é não adianta, eu posso fazer a maior descoberta científica, que ela não tem nenhuma importância se eu não tornar essa descoberta pública. E dessa forma, então, eu preciso, além de descobrir, comunicar a minha pesquisa. E comunicar de uma forma que as pessoas tenham acesso a esse resultado, porque também não adianta eu publicar num canal absolutamente obscuro que ninguém lê, e aí eu vou ter essa descoberta efetivamente incorporada no conjunto de conhecimentos produzidos para aquela área, no momento que as pessoas leem e utilizam nas suas próprias pesquisas a descoberta que eu fiz. Então, eu tenho basicamente duas instâncias de reconhecimento na literatura científica. Eu faço uma descoberta, eu submeto esse resultado para um canal e os editores e os revisores, eles dizem esse resultado é importante, ele merece ser publicado, então essa é uma instância de reconhecimento. E depois que é publicado, eu tenho os meus leitores que começam a utilizar os meus resultados e citam em suas próprias publicações quando também produzem resultados importantes de pesquisa para o campo. Dessa forma, eu tenho um ciclo informacional que é a medida em que a descoberta, então, ela efetivamente se incorpora às áreas de pesquisa e se torna efetivamente importantes dentro do ciclo de produção do conhecimento. Eu tenho, dentro disso, padrões muito distintos, então, e ritmos muito distintos de descoberta, de publicação e de impacto.
Então, eu coloquei aqui para vocês algumas diferenças, né? Então, se a gente tem pesquisas na área da matemática, né, que é uma área que, de uma certa forma, ela é uma área lenta, né, em termos de avanços, né? Alguém propor uma formulação matemática com uma originalidade, ela é uma área que tem um ritmo diferente. Por outro lado, eu tenho uma área, tenho áreas que são altamente experimentais e que produzem resultados numa quantidade enorme. Vocês vejam aqui, eu tenho uma fotografia de um acelerador de partículas. Então, vocês vão ver um pesquisador que trabalha com um acelerador desses, muitas vezes ele publica 80 artigos por ano, para vocês terem uma ideia. E esses artigos que esses pesquisadores publicam, eles têm, às vezes, 2.000 autores. E porque cada pessoa responsável por fazer, manter essa extraordinária estrutura experimental, ela precisa fazer parte do artigo, porque deixar essa estrutura experimental funcionando é um empreendimento de altíssima complexidade. Então, eu não posso jamais comparar um pesquisador que produz resultados nesta quantidade e considerando toda essa infraestrutura, tanto de pessoas quanto de equipamentos, se eu vou pegar um antropólogo que vai para a campo e às vezes fica anos observando então uma comunidade e fazendo anotações e interagindo com essa comunidade, se aculturando muitas vezes num contexto completamente distinto do seu, na tentativa de produzir então resultados, observações e análises para contribuir para a sua área de antropologia, por exemplo. Então, às vezes, a gente tem pesquisadores que ficam anos dentro de uma comunidade e vão lá pelas tantas publicar um livro, e eu não posso comparar o desempenho desse pesquisador com este físico ou esse engenheiro que trabalha num acelerador e publica, então, 80 artigos por ano, muitas vezes. Esses padrões de produção, eles também têm um reflexo nos padrões de impacto. Então, eu peguei aqui para mostrar para vocês 2 artigos que foram publicados no mesmo ano, que foram publicados em 2015, e são os artigos de mais alto impacto das suas respectivas áreas. Então, eu peguei aqui a oncologia, que é uma área muito produtiva e de altíssimo impacto, e vocês vão ver aqui que o artigo mais citado da área de oncologia recebeu 15.207 citações. E este artigo da área de psicologia, 698. O que eles têm em comum? Eles são os artigos mais citados de suas respectivas áreas. Mas nós não podemos, de forma alguma, comparar os valores de citação, dizer, bom, esse daqui da oncologia é melhor do que o da psicologia. Não. Cada artigo com o seu padrão precisa ser analisado sempre no contexto do padrão de produção de sua área e do padrão de citações e de impacto de sua área. Se nós descontextualizamos, nós vamos, então, fazer uma comparação absolutamente inadequada, considerando os modos de produção e as características epistemológicas de cada uma das áreas de pesquisa. Vocês têm dúvidas em relação a estes elementos?
Oi, Letícia. Por enquanto ninguém tem dúvidas. Tem alguém digitando ali, mas não, ninguém tem dúvidas. Tá, então tá bom. Então eu vou passar. Então, um outro elemento importante, que também é uma estratégia e que também tem relação com esse aspecto, que a gente chama de fatiamento de resultados. Então, eu tenho uma descoberta, e essa descoberta, eu tenho uma descoberta, mas não necessariamente eu tenho um artigo. Muitas vezes eu tenho considerando essa pressão mundial para os pesquisadores de publicar muito, alguns pesquisadores artificialmente, ao invés de transformar o seu resultado em uma publicação, ele transforma em várias para aumentar o seu número de artigos. Para isso, existe um termo irônico, utilizado internacionalmente, que se chama, então, salami publications, né? Que é eu artificialmente transformar um resultado de pesquisa em várias publicações, numa tentativa de me fazer parecer mais produtivo do que na realidade eu sou. Isso traz um agravamento da explosão documental, uma complexificação da revisão da literatura por parte dos leitores, então, de uma certa área. Eles precisam, para chegar a uma conclusão, muitas vezes, ao invés de ler um único bom artigo, ele precisa ler vários artigos e, às vezes, de qualidade inferior. E, como resultado, muitas vezes eu tenho que ao invés de eu ter um grande artigo, eu vou ter vários artigos de menor qualidade e que talvez nunca sejam citados. A gente percebe um aumento cada vez maior das publicações que nunca recebem nenhuma citação, e isso é atribuído na literatura da área a uma diminuição da qualidade, talvez, desse fatiamento de resultados. Isso não quer dizer que um resultado de pesquisa, muitas vezes, para ser melhor compreendido, ele não precise ser publicado em vários artigos. Dependendo, muitas vezes, da complexidade do resultado, os artigos, muitas vezes, precisam ser curtos e objetivos, e o pesquisador pode, considerando como estratégia de melhor comunicar aquele resultado, precisar dividir a publicação do seu resultado. Mas isso é bastante importante que a gente reforce para vocês, de que essa decisão, ela é uma decisão sempre pautada na estratégia de melhor comunicar um resultado de pesquisa, e nunca de artificialmente inflar, então, um currículo a partir de várias publicações. Portanto, quando nós, muitas vezes, fazemos isso, a gente atenta para um aspecto que é o número de publicações, mas não necessariamente para um número de citações. E considerando a imensidão de publicações disponíveis a respeito de um assunto, a gente percebe que somente os bons artigos são aqueles que recebem mais atenção na comunidade científica. E, portanto, se ao invés da gente fazer vários artigos com uma qualidade inferior, fizer um excelente artigo, a chance de nós termos um bom currículo pelo impacto, e não somente pelo número de publicações, ela é uma chance mais alta. Quando nós trabalhamos, então, com a modelagem do Super 8, né, a gente trabalha com a modelagem, e nós tratamos isso no Pesquisador 1, no sentido de que quando um pesquisador ele tem
uma questão de pesquisa, ele busca, então, em diferentes bases de dados, esse seu assunto para revisar toda a literatura e todos os resultados já produzidos sobre o seu assunto de pesquisa. Ele faz isso olhando, então, as suas bases de dados de preferência, aquelas bases de dados que indexam os tipos de documentos mais importantes e os periódicos mais importantes de sua área ou os eventos mais importantes de sua área. E depois, quando o pesquisador tem os seus próprios resultados, que dialogam, então, com a literatura da área, ele vai buscar também publicar em periódicos que sejam indexados nessas bases de dados importantes, considerando a necessidade de que ele não só precisa comunicar, mas ele também precisa ser lido. Já que o próprio pesquisador, nós mesmos, quando revisamos uma literatura, usamos bancos de dados e identificamos os artigos importantes, quando nós publicamos, é importante que os nossos resultados se associem nestes bancos de dados a essa literatura importante para a área. Então, os mesmos instrumentos que nós utilizamos são também utilizados por nossos leitores, e daí a importância de publicar em periódicos indexados. No passo que hoje nós tratamos nesse módulo é o passo seguinte, que é ser lido e ser avaliado, que é, de uma certa forma, uma medida. Como é que eu sei que um pesquisador é produtivo? Eu conto o número de artigos que ele publicou. E como é que eu sei que um pesquisador ele possui alto impacto? Eu preciso de uma base de dados, que essa base de dados indexe não só os artigos, mas todas as referências contidas em cada um dos artigos, para que eu, então, entenda quantas citações um certo pesquisador publicou, quantas citações ele recebeu. Então, eu preciso dessas ferramentas, então, que façam essa análise das referências, além das análises dos artigos, e que elas, então, me gerem informações sobre o impacto de uma certa pesquisa. Esses indicadores de impacto, eles são indicadores que são medidos em diferentes níveis. O primeiro nível, o mais comum, a origem desses indicadores, então, é o impacto dos próprios periódicos. Então, eu analiso em que medida um artigo costuma ser citado quando publicado num certo periódico. Por que a gente diz que a Lancet, ou a Nature, ou a Science são grandes periódicos, são periódicos importantes? Porque quando um pesquisador publica lá, a quantidade de citações que ele costuma receber é muito alta, porque são periódicos que são conhecidos por serem muito exigentes na revisão por pares, e quando alguém consegue romper essa barreira de exigência, o artigo já tem bastante visibilidade e as pessoas costumam privilegiar, então, a leitura desses periódicos e, de uma certa forma, por essa razão, citam muito esses artigos. Então, a gente começa a ver que os periódicos, existem periódicos de altíssimo impacto, alguns têm altíssimo impacto porque eles são multidisciplinares e eles apenas publicam os melhores artigos de cada uma das áreas. A gente tem, às vezes, periódicos altamente especializados, que costumam ter menos citações em média, mas que são importantes para as especialidades, né? Eles publicam grande parte dos resultados e eles têm ali uma média
muitas vezes que é mais baixa de citação, mas são periódicos também importantes para suas áreas, mas é isso. Esse indicador, se eu vejo a média de citações que um artigo costuma receber, eu tenho uma noção da visibilidade deste periódico na comunidade científica como um todo. Por outro lado, para além da média de citações por um artigo, eu tenho um outro indicador que desde 2005 ele tem sido discutido na literatura, que é indicadores voltados para análise de desempenho de autores. Então, ao invés de eu ver a média de impacto dos artigos, quantas citações, em média, os artigos de um certo autor recebe, eu analiso essa relação entre produtividade e impacto, e eu faço isso com um índice chamado índice H, que depois eu vou mostrar para vocês. Outros indicadores que têm ganhado muita importância nesses últimos tempos são os indicadores web, que nós chamamos webométricos, que são no nível do artigo. Então, vocês vão ver com muita frequência, quando vocês entram no artigo, independentemente de qual é o índice H do autor ou de qual é o fator de impacto do periódico, vocês entram no artigo e vê a quantidade de vezes que esse artigo já foi acessado, quantos downloads foram feitos, e às vezes existem algumas plataformas eletrônicas de publicação que inclusive mostram quantas vezes aquele artigo foi tweetado ou foi objeto de análise de um blog. Então, a gente passa a não olhar os índices do autor, não olhar os índices do periódico, mas quando acessamos o próprio artigo, a gente já tem uma noção do quanto esse artigo foi lido, foi utilizado, qual é o impacto dessa publicação. Então, a gente tem, de uma certa forma, esses indicadores, né, é um sistema que é de distinção social dos pesquisadores. E uma das coisas que mais nos impressiona sobre esse sistema de distinção é que se a gente... E aí que nós percebemos a importância das publicações dentro desse sistema de distinção, a pergunta natural sobre um pesquisador seria o que ele produziu, o que ele descobriu, né? Qual é a área que ele trabalha e qual é a sua contribuição para a área, qual é a sua descoberta. E, de um modo geral, quando a gente vai fazer referência à importância de um pesquisador, a gente diz, fulano é um bom pesquisador, ele já publicou não sei quantas Nature, ele já publicou não sei quantas Lancet, né? E isso é uma coisa estranha, porque a gente discute a importância de um cientista, não muitas vezes conhecendo a sua área de pesquisa e a sua descoberta, mas às vezes simplesmente os periódicos nos quais ele publicou. Então, isso é um sistema de distinção estranho e que faz parte desse nosso imaginário, dessa percepção que nós consolidamos, então, sobre a importância dos pesquisadores. Essa importância, ela é dada no momento que nós analisamos como as agências de fomento avaliam, então, a produção, seja dos programas de pós-graduação, seja de um pesquisador específico para ganhar bolsa de produtividade do CNPq, por exemplo. Então, o que acontece? O sistema de avaliação, ele pergunta quantos artigos um autor publicou. E como essa pergunta ela é muito ampla, porque publicar atualmente não é difícil, qualquer pessoa pode publicar, considerando que existem, inclusive,
editores predatórios que publicam qualquer coisa, se um autor paga uma taxa de 300, 600 dólares para publicar. O sistema começa, então, a refinar essa pergunta. E aí ele pergunta quantos artigos publicados são indexados, então, em bases de dados importantes. Então, eu sei que um pesquisador publicou num periódico que é indexado na Scopus, que é indexado na Web of Science, que é indexado no PubMed, ou é indexado no SPEC da física. Então, eu percebo que ele não só foi publicado, mas foi publicado num periódico que bases de dados importantes consideram esse periódico também importante para a comunidade científica. E depois eu entro num outro nível de questionamento, que é, sim, o artigo foi publicado num periódico indexado, que analisou não só esse indexador, essa base de dados analisou não somente o artigo, mas também as referências, e aí eu consigo ver que ele publicou num periódico que costuma ter um certo nível de citação. E aí eu começo a estabelecer extratos. E é basicamente isso que o sistema Qualys faz. Ele diz que a produção importante de um programa de pós-graduação, ela é feita quando publicada em periódicos que costumam receber mais citações. E é dessa forma, então, que o sistema se comporta. E essas citações, elas são baseadas em fontes que indexam essas citações e publicam esses índices, como eu vou mostrar para vocês. Alguma dúvida? Até agora não, Letícia. Qualquer coisa, pergunte. Então, o Qualys, né? O Qualys, ele tem uma definição, né, que ele diz que o Qualys afere a qualidade de um artigo pela qualidade do periódico científico que o publicou. Neste caso, a gente trata como qualidade, então, o número de citações, sendo que a gente sabe que isso tem muitas vezes uma grife por trás. Eu posso ter um artigo super importante publicado numa revista que não tem tanta visibilidade. Aquele artigo importante, ele pode ter um monte de citações, mas a média do periódico como um todo, ela é uma média de citações baixa. Mas o Qualys, quando ele olha para a qualidade do periódico que o publicou, ele não está olhando para as citações recebidas por aquele artigo específico analisado. Então, isso é uma coisa que a gente chama na literatura de terceirização da avaliação. Porque a gente não faz a avaliação do artigo, mas a gente infere sobre a qualidade a partir do periódico que o publicou. E é isso que o Qualys faz. Dentro disso, ele estabelece extratos, sendo que os mais elevados são o A1 e o A2, e esses extratos são definidos de acordo com os critérios específicos de cada área de avaliação. Às vezes as pessoas falam, a CAPES faz, a CAPES na realidade ela não faz nada, né? O que ela faz é congregar dezenas de áreas de avaliação e cada área define então os seus critérios e relaciona de acordo com os critérios que escolheu, como vai definir quais são os periódicos que vão ter extratos superiores a 1, a 2 e os demais. E essas informações elas ficam disponíveis então na página da CAPES, na área de avaliação. E
quales específicos, então, por quadriênio e por área de avaliação, eles ficam disponíveis para todas as áreas numa plataforma que se chama, na mesma plataforma que pega todos os indicadores de orientação, tempo de formação, etc. E dentro daí existe também a publicação do Qualis na plataforma Sucupira. Quando vocês analisam, então, lá na página da CAPES, vocês vão ter um documento de área que vai dizer como aquela área define quais são os periódicos melhores e os piores, né? Esse documento de área que vai definir, e a aplicação desses critérios vai, então, resultar numa lista de periódicos por quais. Os critérios estão aqui eu não vou ter títulos de periódicos, eu vou ter só os critérios, e aqui eu vou ter a aplicação do critério com a definição do qualis específico, então, de cada um dos periódicos. Os documentos têm essa cara, eles são textos, né, e no caso aqui que eu estou mostrando é o documento de área da engenharia, que faz uma correlação com os índices de impacto, então, dos periódicos. Então, eu tenho que certas faixas de fator de impacto ou de JCR, então, definem que periódicos com mais alta média de citação, eles vão ser A1, depois eles vão ser A2, depois B1 e assim por diante. Ele vai definir valores. Então, se eu tenho um periódico que recebe mais de 4,3 citações em média, ele vai ser qualis A1. Se ele recebe entre 3,13 e 4,29, ele vai ser A2 e assim por diante. Então, ele é um critério extremamente arbitrário, considerando que ele define valores, e a gente sabe muito bem que dentro de um periódico que costuma receber 4,29 citações em média e um que recebe 4,3 não tem diferença nenhuma. Mas o sistema arbitrariamente define, então, faixas que têm altíssimo impacto na forma como essa produção é analisada. Esse tipo de avaliação da produção dos programas de pós-graduação, ela é extremamente criticada e ela, por outro lado, ela somente é compreendida considerando que o Brasil talvez seja o único país que se coloca esse desafio de avaliar essa quantidade tão imensa de publicações dentro de um único sistema de avaliação. No mundo todo, os sistemas eles não são tão abrangentes de avaliação e se estabelecem, então, critérios mais específicos, considerando, e o Brasil ele se impõe o desafio de avaliar todos os programas de pós-graduação dentro de um único sistema. E só que dentro disso ele acaba utilizando critérios que muitas vezes são duvidosos. Mas essa arbitrariedade, ela faz parte do sistema de avaliação e ele define valores de indicador que muitas vezes não fazem a menor diferença do ponto de vista de qualidade efetiva ou de distinção de um periódico que por 0,1 recebe menos citação, mas ele não é um periódico A1, ele acaba sendo um periódico de extrato qualis A2. Eu acho que isso vai ficar mais claro, porque agora eu vou falar especificamente desses indicadores que servem como referência para que vocês visualizem esses indicadores. Eu não sei se eu
Eu vou falar primeiro do fator de impacto e aí a gente abre para as dúvidas. Caso tenha alguma dúvida aí no meio, me interrompe, tá, Vanessa? Tá. Então, os indicadores de impacto. Os indicadores de impacto, a gente chama de indicadores de impacto, na realidade são médias de citações por artigo. E a gente diz que são médias de citações por artigo de um periódico, porque os periódicos eles costumam publicar muitos artigos e eles trazem para a gente, dentro desse contexto de análise, uma amostragem grande. Dentro dessa grande amostragem, a média ela faz sentido. Por que a gente não trabalha com indicadores de impacto para autores? Até se trabalha, mas um autor tem uma capacidade, ele produz muito menos artigos que um periódico como um todo. E, portanto, eu tenho uma amostra, que ela é uma amostra pequena e a média, ela não é significativa. Então, do ponto de vista estatístico, quando a gente fala de média de citações, a gente costuma trabalhar, então, no nível do periódico e não dos autores, porque aí eu tenho grandes amostragens que a média faz sentido. Quando eu trabalho com essas médias, não existe os indicadores, eles têm o seu nome e eles se referem sempre em relação àquele nome a uma metodologia específica de cálculo, a uma base de dados específica de cálculo e a um caderno de indicadores. Toda vez que eu falo de fator de impacto, eu falo das bases de dados Science Citation Index e Social Science Citation Index, que estão disponíveis numa interface que nós só acessamos pelo portal CAPES. Ela é uma base de dados paga e que nós temos acesso no Brasil porque a CAPES assina para nós. Todos esses dados, então, disponibilizados na Web of Science, eles são categorizados por periódico e eles são publicados no Journal Citation Reports. O que eu queria comentar com vocês é que quando eu falo de um periódico indexado, e eu vou falar que um periódico ele tem um certo fator de impacto, ele só vai ter fator de impacto se ele for indexado na Web of Science. Caso contrário, ele não vai ter. Então, no momento que eu tenho, como no caso lá da engenharia, né, que define que o A1 e o A2 ele tem um certo nível de fator de impacto, eu estou necessariamente já definindo não só o valor de citação, mas necessariamente o periódico que eu vou publicar, ele precisa estar indexado na Web of Science. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela e vou tentar fazer isso rezando aqui para os deuses do universo, que a gente dá boa internet aqui. Que vocês não tenham, que não dê nenhum problema. Vanessa, qualquer coisa tu me avisa se o áudio está interrompendo. Então, eu coloquei no Google aqui, portal CAPES, tá? Conteúdo aberto, um conteúdo livre que qualquer pessoa, independentemente de ter ou não convênio com a CAPES, ela pode acessar. Então, para as pessoas que têm vínculo com as instituições
como nós temos na URGS, nós precisamos, então, nos identificar, e essa identificação é feita com a nossa senha do portal do servidor e do portal do aluno. E aí, nesse momento, além do conteúdo aberto do portal CAPES, nós passamos a ter acesso ao conteúdo assinado. Então, quando vocês forem ver o que é, eu vou clicar então. E aí, dessa forma, então, ele é um conteúdo pago, eu precisei me identifiquei pela rede café ali. Esses dados a forma como a gente se identifica, não sei, Vanessa, se dá para colocar no chat ali o link para a página do acesso fora da URGS, né? Então, eu estou da minha casa, acessando o conteúdo do portal CAPES, porque eu me autentiquei com os meus dados da URGS. Então, vocês vão ver aqui a Web of Science, e aqui eu vou ter essa indexação, né, das publicações. Ele vai definir os principais periódicos e vai, então, indexar. Vejam, por Covid-19, a gente já tem 737 artigos publicados. E eu vou, então, aqui ordenar o artigo mais citado, então, sobre Covid-19, é um artigo publicado pelo New England Journal of Medicine, 712 citações. Então, ele pega e indexa, né, os principais periódicos e ele faz essa contagem de citações por artigo. Quando ele faz isso, ele consolida esses dados por periódico. Ele vai pegar todos os artigos, então, publicados por aquele periódico, e ele vai fazer que é o Journal Citation Reports. Então, quando eu vou falar de fator de impacto do New England Journal of Medicine, eu não vou olhar para a Web of Science, mas eu vou ter que usar os dados consolidados por periódico, acessando, então, o Journal Citation Reports, que eu só consigo acessar porque eu sou da URGS, que faz parte do portal CAPES, e a partir dela eu posso... Deixa eu só ver aqui. Então, eu quero saber qual é o fator de impacto, porque o documento de área disse consultar o periódico que eu pretendo publicar dentro dessa. No caso, esse é um periódico de altíssimo impacto, ele tem, em média, um artigo publicado no New England recebe 70 citações, então é um monte de citações. Esse é o fator de impacto de 2018. Então, agora eu vou parar a interrupção do... Quando eu falo de fator de impacto, eu estou me referindo a esse universo de informação indexado pela Web of Science e com dados dos artigos consolidados por periódico indexados no Journal Citation Reports. Quando eu falo de SJR, eu falo de um outro
universo de informação, ou citações por documento, que também é aí não é um nome, né? É óbvio que aí é a média de citações por documento, que então, são os dados da Scopus. Então, alguns documentos de área consideram equivalentes. Uma faixa de citação, uma média de citação, seja de fator de impacto, seja de SJR, seja de citações por documento. Quando eu vou fazer para Scopus, então eu vou entrar aqui de novo no periódicos, a Scopus, opa, esqueci de compartilhar. Então eu vou ir para Scopus aqui, e dentro do portal de periódicos, antes eu tinha dito que a base era Web of Science, agora eu vou dizer que é Scopus. E eu também estou conseguindo acessar essa base porque eu faço parte de uma instituição que tem E aqui da mesma forma, eu tenho então uma lista de artigos sobre um tema, né? Então vocês vejam, tem eu vou aqui ordenar pelas citações e provavelmente eu vou ter o mesmo artigo como mais citado, porque não, olha que interessante. Ele pegou um artigo da Lancet, que agora eu não sei se não é o artigo que foi retratado. Acho que não, porque ele não era com autores. Vocês vejam que ele teve o outro artigo, ele tinha recebido 700 citações. Provavelmente o artigo que a gente tinha visto era esse daqui. Vocês vejam que o valor das citações em relação ao número de citações em relação ao Web of Science é bem maior, né? Isso acontece por quê? Porque é o que a base de dados indexa. Então, a Web of Science ela é muito mais seletiva que a Scopus em termos de indexação e, portanto, quando ela soma citações, ela parte de um universo de publicações que é menor. Então, os dados de citações da Web of Science, eles sempre vão ser menores do que o da Scopus em relação a publicações recentes. Em relação a publicações antigas, não, porque a cobertura da Web of Science ela vem desde a década de 40 e a Scopus ela tem uma garantia de cobertura a partir de 2005. Então, mas para dados recentes, a Scopus sempre trabalha com um universo de informações maior, porque ela é menos seletiva. E esse caderno de indicadores, então, que a gente faz, ao invés de nós termos acesso aqui dentro, né, como dentro da Web of Science nós acessamos o Journal Citation Reports, a gente vai ter o caderno de indicadores do Mago, ele é um caderno de indicadores produzido por um grupo espanhol da Universidade Carlos III, e eles têm esses dados, e esses dados são abertos. Então, se eu quero de novo ver o New England,
Eu entro aqui no caderno de indicadores. E eu vou ter acesso a os valores, então. Vocês vejam aqui as citações por documento. 45 aqui, no caso da Web of Science era 70. E com os indicadores respectivos. Eu vou agora mostrar para vocês cada indicador desses, ele costuma ter uma fórmula o que acontece? Para eu não ter, se eu fosse pegar todas as citações e todos os artigos, então os periódicos mais antigos, ele teria um dado acumulado, né, de citações e de artigos, que sempre a média seria muito mais alta, porque a minha amostra seria maior. Até porque eu também tenho algo que quanto mais tempo passa, né, um artigo aumenta as citações. Então, o que eu faço? Eu defino janelas de tempo, eu não pego todas as citações e todos os artigos publicados por um certo periódico, mas eu pego apenas os artigos e as citações feitas num certo período. Então, se eu tenho um fator de impacto de 2010, eu vou ter, então, as citações feitas em 2010 para a Lancet, há artigos publicados nos 2 anos anteriores, que é 2009 e 2008. E aí depois vou pegar o número de artigos publicados somente em 2009 e 2008 e vou fazer, então, essa média de citações. Então, vocês vejam o quanto é um método, né? Eu não falo, quando eu falo em média, quando eu falo em fator de impacto, eu não estou falando da produção e do impacto ao longo da história. Eu estou sempre me referindo a um indicador publicado num ano específico. Então, agora nós estamos em 2020. O indicador que nós vamos ter, o indicador que nós temos disponível é de 2018 para o fator de impacto, como vocês viram naquela tela ali que eu mostrei do fator de impacto. Aqui vocês vejam que o fator de impacto é de 2018. E ele vai pegar, então, as citações que foram recebidas em 2017 e 2016, e esse é a última informação, então, que eu tenho. Agora, na metade do ano, tá para sair agora, o de 2019, né? Porque, e aí eu vou pegar, então, index e tudo, então eu estou em 2020 e aí o dado mais atual que eu tenho ainda é 2018, mas logo em seguida vai ser publicado o de 2019. A mesma coisa se eu pego o SJR. O SJR, ele vai ter, então, um período, né, que ele vai considerar citações naquele ano e os artigos publicados, e ele vai de novo fazer uma média, ele não vai pegar de todas as publicações. Como eu tinha mostrado para vocês, aquele periódico mais citado da oncologia, aquele artigo mais citado da oncologia e aquele artigo mais citado da psicologia, os fatores de impacto, eles também têm uma média muito diferente.
Então, na oncologia, o periódico de mais alto impacto, ele costuma receber 131 citações, um artigo nele publicado. Se a gente for para matemática, no máximo, a gente vai ter periódicos que recebem, em média, 9 citações, o que é um monte para matemática, e não é nada para a oncologia. Então, eu jamais posso comparar periódicos de áreas diferentes. A oncologia tem muito mais periódicos. Cada artigo de oncologia, ele tem, às vezes, centenas de referências. Na matemática, menos, tem pouquíssimas referências. Os periódicos costumam, da oncologia, citar artigos hiper recentes. E aí, se a gente for olhar a forma como o fator de impacto é calculado, ele se restringe a um período muito recente, ele não pega todas as citações, ele só pega as citações bem recentes. Então, essa é uma amostragem super significativa para a área de oncologia e para a área de matemática, que cita muitos artigos antigos. Se eu pego só as citações recentes, eu desconsidero um monte de citações. Então, de novo, eu tenho um fator de impacto mais baixo. E essas diferenças entre as grandes áreas também nos fazem refletir sobre as diferenças entre as sub-áreas de uma grande área. Então, se nós pegarmos, por exemplo, a medicina, a gente vai ver que a medicina ela é dividida em 3 áreas de avaliação na CAPES, a 1, a 2 e a 3. E para cada medicina a gente tem, então, faixas de fator de impacto que são diferentes. E o nosso grande problema é que se a gente pega, por exemplo, a medicina 1, a gente vai ver que ela engloba diferentes especialidades da medicina que têm diferentes padrões de impacto. Para a área de medicina legal, é muito difícil atingir uma alta média de citação, ela é uma área pequena, que tem uma média de citação mais baixa. A mediana de fator de endocrinologia, ela tem o dobro de impacto, em média, né, da medicina legal. Então, se a gente for analisar, para os pesquisadores da medicina 1, é muito mais fácil um pesquisador de endocrinologia publicar num periódico A1 do que um pesquisador de medicina legal. Então, esses questionamentos a gente faz sobre a forma como muitas vezes as áreas de avaliação utilizam essas faixas de fator de impacto que não necessariamente são justas e contemplam as diferenças na medicina 2, como mais baixo impacto que a hematologia, por exemplo, e na medicina 3, uma dificuldade dos pesquisadores da área de ortopedia em relação a quem é da área de anestesiologia. Agora, vejam que na medicina 1 nós temos a situação mais grave, né, de contemplar áreas efetivamente com muita diferença de impacto e que, por outro lado, são submetidas todas elas a uma mesma faixa de fator de impacto. A gente, por outro lado, né, por que que a gente usa esses indicadores e por que que eles foram utilizados por muitos anos no mundo todo, né? Eles foram usados no mundo todo porque a gente tinha anteriormente uma dificuldade bastante grande de saber qual era a citação de um artigo. Toda essa Web of Science que vocês acabaram de ver, ela era impressa e ela era publicada num formato muito difícil da gente coletar informação de citações, e era mais fácil
a avaliação dos periódicos. Atualmente, se a gente coloca no nosso Lattes as referências das nossas publicações pelo DOI, vocês já vão ver essa coleta feita automaticamente. Ele tem uma espécie de um plugin, né, instalado na plataforma Lattes, que puxa assim atualiza a informação dentro do próprio Lattes. Mas a gente ainda tem uma avaliação que ela é centrada não no número de citações que o artigo recebeu, mas na média de citações que o periódico costuma receber. Dúvidas? Sim, não, eu não acho difícil. Esse vai ser o último que a gente está dando pelo MConf, porque a gente acha ele muito pesado, ele é muito quantitativo, então é complicado manter a atenção aí de um assunto tão árduo. Eu peço desculpas para vocês, às vezes eu fico até constrangida em dar esse curso, mas se tiverem qualquer dúvida, me avise. Então, eu falei para vocês antes. Letícia, só antes de tu começar, só para te dizer, o pessoal está dizendo que as explicações estão bem claras, então por isso não tem perguntas. Tá bom. Foi a Daniela que falou. Vocês são os amores, sim. Então, o que eu tinha falado para vocês, então, que muito sentido, exatamente porque os periódicos publicam muitos artigos e a média ela é formada a partir de uma amostra muito grande de artigos. Mas a partir de um certo momento, algumas pessoas começaram a tratar do fator de impacto do autor. Então, pegar o número de citações que os artigos de um certo autor recebeu e dividir pelo número de artigos. Isso a gente sabe que não funciona, considerando essa limitação do tamanho da amostra. A média começou a surgir, e esse foi um indicador que foi publicado em 2005 por um pesquisador chamado Hirsch. Então, ele propôs um índice específico para analisar a produção dos autores, chamado índice H. O índice H, diferente do Science e do Journal Citation Reports. Se eu estou chamando de SJR, eu estou falando especificamente da base de dados Scopus e do caderno de indicadores do CIMAGO. No caso do índice H, se eu falo índice H, eu preciso dizer de qual base, porque eu posso calcular o índice H a partir de diferentes bases de dados e o índice vai ter o mesmo nome. Entre as bases que não apenas indexam os artigos, mas o artigo e suas referências. E essas bases são a Web of Science, a Scopus e o Google Scholar. E o que esse índice tenta buscar? Ele tenta buscar uma relação entre produção, o número de trabalhos e o impacto desses trabalhos. Ele tem um nome engraçado, ele tem uma explicação engraçada, que ele diz que o índice H é porque H é o número de artigos publicados por um pesquisador que obtenha um total de citações igual ou superior a H. Ou seja, eu tenho um número e outro número, e como eu uso a mesma letra H, esse número precisa ser igual. Como é que eu faço o cálculo do índice H? Ou eu digo, então o Stephen Hawking, ele tem
a um índice H igual a 74. Serão pelo menos 74 citações. Se eu olho o índice H dele na Scopus, ele é 103, vocês vejam que é maior. Portanto, toda vez que eu vou falar do índice H, eu preciso dizer a base de dados. E que ela pode levar a números maiores ou menores de produção e de impacto. O índice H, falando de uma forma abstrata, ele é difícil de compreender, mas na hora de nós mostrarmos como ele é calculado, ele fica fácil. Certo autor, e nós precisamos ordená-los, tá, de forma decrescente pelo número de citações. Então, o primeiro trabalho vai ser o mais citado, o segundo, o subsequente, e assim por diante. Eu disse que a H é H, então o número de publicações e o número de citações, ele precisa ser o mesmo número. O oitavo trabalho, ele recebeu 9 citações. O nono trabalho recebeu 8. O meu ponto de corte, os números não são iguais, mas o meu ponto de corte é quando o número de trabalhos, ele é menor do que o número de citações, por isso ele não é 9. Então, o que eu vou dizer? Qual vai ser a minha síntese da produção desse pesquisador olhando a sua lista? A síntese vai ser, ele tem índice H8, porque ele publicou 8 trabalhos que receberam pelo menos 8 citações. Esse índice permite-me fazer essa síntese olhando para esta lista. As bases de dados, elas sinalizam quando a gente tenta ver o índice H de um pesquisador, dentro da base, ele vai sempre trazer uma lista ordenada, né, de forma decrescente, e em alguns casos ela sinaliza o ponto de corte. No caso, esse daqui é o índice H do professor Salzano, na Web of Science, e era 30, porque ele tinha 30 trabalhos que receberam pelo menos 30 citações. Então, essa é uma forma da gente saber dessa relação entre produção e impacto. E por que isso é importante? Porque se eu pego o fator de impacto, se eu pego uma média de citação, eu vou ter, muitas vezes, pesquisadores que são muito produtivos e muito citados. Esses pesquisadores, eles vão ter tanto uma média alta de citação por artigo, como um índice H alto. Agora, se eu tenho um pesquisador que ele é pouco produtivo, mas muito citado, ele pode ter uma média de citação bastante alta, mas um índice H vai ser baixo, porque eu não tenho exatamente aquela coluna, eu não tenho muitos artigos. O meu número de artigos ele vai ser pequeno e ele vai ser, então meu índice H também vai ser pequeno. E isso é extremamente importante do ponto de vista do sistema de avaliação, porque a ciência ela se faz de resultados. E eu preciso de pesquisadores que produzam novos resultados sobre uma área de pesquisa constantemente. A produção, novos resultados, é um aspecto muito importante. Então, não me basta que um autor, eu não posso colocar no mesmo nível um pesquisador que produziu pouco, ele trouxe poucos resultados para o campo e foram resultados importantes.
eu não posso compará-lo com um pesquisador que traz muitos resultados para o campo e resultados importantes. Eu preciso, de uma certa forma, diferenciar esses dois grupos, esses dois perfis de pesquisadores. E eu faço isso pelo Índice H. Obviamente, os pesquisadores que produzem muito, mas são pouco citados, ou seja, têm uma qualidade mais baixa, eles não têm nem alto fator de impacto e nem alto índice H, e os que produzem pouco e são pouco citados, então nem se fala. Mas o índice H existe para eu fazer essa diferenciação entre dois grupos de pesquisadores que publicam resultados importantes, mas que a diferença é a qualidade. O melhor, e isso eu indico para todos vocês, façam um perfil de vocês no Google Citations, se ainda vocês não têm. O Google Citations, se vocês entram dentro do Google Acadêmico, vocês conseguem criar um perfil para vocês, e ele vai mostrar essa lista, e uma lista que parte de um universo de publicações enorme, que é tudo que está disponível na internet, que o Google considera acadêmico. E ele vai pegar essa produção que é feita em repositórios institucionais, repositórios de pré-prints, que é um recorte que a Web of Science não pega, a Scopus não pega, e vocês acabam, além de acompanhar os índices de vocês, que pode ser uma coisa interessante e importante, mas vocês passam a descobrir, se vocês criam um alerta de citação, vocês passam a descobrir quais são as pessoas que estão citando vocês e acabam encontrando, muitas vezes, colaboradores, o que é um subproduto extremamente interessante. Vocês vejam, esse daqui é o pesquisador mais citado da URGS, então ele tem, não sei se ele é o mais citado agora, não sei, eu acho que sim, ele tem o mais alto índice H na realidade. Ele tem um índice H 261, ou seja, as publicações dele, não, o índice H dele é 94. Ele teve 94 artigos que receberam pelo menos 94 citações. Isso é um padrão de produção e impacto extraordinário. Eu vou mostrar para vocês. Se vocês... Pode falar, Vanessa. O Robson está perguntando qual é o índice H máximo que um pesquisador pode receber. Não existe, Robson, um teto. A gente vai, aí a gente pega, vou mostrar para vocês aqui no Google Acadêmico. Então, se vocês entrarem no Google Acadêmico, vocês têm como criar um perfil para vocês, tá? Essa daqui é uma... Eu criei um perfil com a minha conta no Gmail, né? Vocês podem criar alertas, então, toda vez que vocês são citados, vocês recebem um aviso, né? Agora só deixa eu tentar achar aqui a busca por perfis. Aqui é a busca avançada dentro do Google Acadêmico. Me perdi agora. Deixa eu entrar no perfil. Se tu entra no teu perfil, ele vai buscar outros perfis. Então, vocês podem pesquisar. Vocês vejam aqui, ó. Dentro das áreas, a gente pode colocar... Então, eu coloquei, uma das áreas seria comportamento informacional, tá?
e aí ele vai, ou eu poderia ter colocado para que ficasse mais information behavior. Então, eu teria uma noção das citações, então, dos pesquisadores dessa área, né? Qual é a posição, então, nos pesquisadores dessa área. E isso não tem teto, né? Se nós temos pesquisadores, o teto, na verdade, do índice H, o índice H nunca ultrapassa o número de publicações de um pesquisador, jamais ultrapassa, porque ele é a relação entre ambos. Então, o problema é que nós temos pesquisadores que têm milhares de artigos. Se nós formos ver um pesquisador exatamente da área de física de partículas, que trabalha com aceleradores, vocês imaginem, se a gente tem um pesquisador com uma carreira de 20, 30 anos nessa área, publicando 80 artigos por ano, a quantidade de artigos que ele vai ter. Então, não existe um teto, né? O que a gente sempre faz é analisar um pesquisador, de novo, em relação à sua área. Então, eu não vou poder comparar um matemático com um físico de partículas. Agora, esse perfil do Google Acadêmico, eu recomendo que vocês façam, ele se atualiza automaticamente, vocês não precisam fazer o perfil e precisam criar, ficar atualizando a lista de vocês. Então, utilizem esse perfil que eu acho que ele vai trazer para vocês uma noção das pessoas que se interessam pelo trabalho de vocês e de uma certa forma, amplia e dá visibilidade para uma possível rede de colaboração. Ela pega TCCs, pega dissertações, teses, pega pré-prints, pega relatórios de pesquisa, toda a cobertura do Google Acadêmico ele indexa, que é algo que dentro da Web of Science e da Scopus vocês não veem. A gente tem, se tiver mais questões, avisa, tá, Vanessa? A gente tem uma utilização do índice H para o Qualis, que ela é uma utilização extremamente inadequada. Então, se eu tinha dito que o fator de impacto para autor não fazia sentido, o índice H para periódico tampouco faz sentido. Então, eu uso o fator de impacto para deduzir o impacto de um artigo, quando eu uso ele dentro do Qualis. Agora, se eu uso o índice H, eu estou usando um indicador que trata de dois dados. Ele não trata só do impacto, ele trata da produção e do impacto. E para que eu preciso dele se da produção eu já tenho uma lista de artigos de um certo programa de pós-graduação? Não preciso deduzir a produção. Eu estou tentando deduzir exclusivamente o impacto. Mas a gente vê que algumas áreas olham para o índice H do periódico, principalmente porque o Google faz o serviço de publicar também o índice H. E ele não trabalha com as médias, ele trabalha com o índice H e os documentos de área, e aí as comissões de área veem um número e passam a utilizar esse número como se esse número fizesse sentido para impacto, quando não faz, ele é produção e impacto. Então, vocês vejam que aquele periódico de mais alto impacto tinha 170, ele é um periódico de baixíssimo índice H, porque ele publica pouquíssimos artigos, mas não interessa. Um pesquisador que vai publicar nesse periódico, ele vai publicar, não porque ele publica muitos artigos, mas porque ele recebe muitas citações em média. Então, quando o sistema utiliza o índice H para definir o Qualis, ele define um parâmetro absolutamente equivocado, porque ele traz
a variável da produção, que não tem nada a ver com a variável exclusivamente do impacto. E isso, infelizmente, aqui surge em algumas áreas, então, da CAPES, essa utilização equivocada do índice H, então aqui esse H5 se refere ao índice H, definindo extratos de forma absolutamente equivocada. Se a gente faz uma análise dos valores, né, e para ver o sentido desses dados, a gente percebe que o fator de impacto, o SJR, eles são equivalentes em termos de valores, se a gente ordenar, mesmo que o número seja diferente, mas a ordem dos periódicos ela vai ser sempre a mesma. Então, se eu usar fator de impacto, se eu usar SJR, eu praticamente estou, mesmo que com outro universo de publicações e com outra fórmula, eu estou chegando ao mesmo resultado. Se eu utilizo o índice H, eu tenho um ordenamento que é completamente distinto, porque na realidade eu não estou olhando o impacto, eu estou olhando o impacto e a produção. Então, esse indicador não pode ser considerado equivalente como é o fator de impacto e o SJR. Vocês vejam que o nível de correlação dos indicadores aqui, desses de impacto, é altíssimo, é muito próximo de 1. A gente tem uma outra categoria de indicadores que estão sendo cada vez mais, ainda não são utilizados pelas agências de fomento, mas que são indicadores que a gente tem percebido cada vez mais nos sistemas de publicações eletrônicas, que são indicadores webométricos. Então, a gente tem novos meios de comunicação, né? Então, a gente tem os pré-prints, e que já nessa fase os pré-prints eles não são cobertos pela Web of Science e pela Scopus, mas eles já estão disponíveis na internet, e quando eles são citados, o Google já faz essa análise, então, das citações do próprio pré-print. A gente tem as interfaces, então, de publicação. Deixa eu ver, eu acho que eu... Opa, uma pena, eu deixei pequenininho aqui no slide. Então, se vocês entram no artigo, né, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou fazer aproveitar que eu estou conectada no portal CAPES. Então, se vocês entram num periódico, vocês vão ver que as interfaces estão cada vez mais... Deixa eu ver como é que eu posso. Acho que aqui eu não consigo... No vídeo. Entrar em qualquer um aqui para mostrar para vocês. Então, não, do Doge. Queria que fosse um periódico mais conhecido.
Então, vocês vão ver aqui dentro das das próprias interfaces dos editores, uma série, então, de marcas, né, do qual é o impacto, então, dessa publicação, né? Então, ele vai mostrar a quantidade de vezes que o artigo foi citado, o impacto que ele teve, então, nas mídias sociais. Então, cada vez mais, toda vez que vocês entram na publicação, vocês começam a enxergar esse impacto na própria interface dos publicadores, interface da PLOS ONE, super clara, essa da Science Direct não é muito. Então, se vocês verem, é muito bonito, na verdade, porque a gente começa a enxergar um impacto que antes não se via. A gente precisava que o periódico, que aquele artigo fosse citado. E hoje a gente já vê quem está lendo, qual é o interesse público sobre aquele assunto. Então, às vezes, como o Covid, que é um assunto que todo mundo se interessa nesse momento, né? Se eu entro, então, num artigo, o que eu vou ver? Eu vou ver aqui, na própria interface, né, a quantidade ele já está aqui fazendo o cálculo das métricas, então, que ele já foi 10.000 vezes visualizado, esse artigo. Então, essas metrias, ele foi compartilhado, né, no Facebook, no Twitter. Esse tipo de impacto, esse tipo de leitura nós não víamos antes. E agora as interfaces de publicação começam a mostrar, então, essas metrias que a gente chama de metrias alternativas. Quando a gente usa certas, assim como tem fator de impacto, tem SJR, tem o Donut da Altmetric. O Donut mostra toda vez que a gente olha um periódico e ele tem esse Donut, ele usa essa metodologia específica da Altmetric e ele contabiliza a quantidade de vezes que ele foi mencionado em blogs, no Twitter. Se o Donut é mais azul, ele tem mais alto impacto no Twitter. Se ele tem mais amarelo, ele tem mais alto impacto em blogs. A quantidade de vezes que esse artigo foi citado na Wikipédia, né, que é uma forma bastante importante de popularização dos resultados de uma pesquisa. A gente vê no Mendeley também, para as pessoas que utilizam o gerenciador de referências Mendeley, se coloca na sua pasta de publicações, ela começa a ver os seus leitores, né, por categoria, seja por disciplina, por se é estudante, se é um pesquisador. Então, a gente vê essas informações e que a gente chama de metrias alternativas. Esse impacto, essa leitura que antigamente nós não víamos, porque nós só víamos a partir das citações. Eu já estou me encaminhando para o fim, então a gente tem esses sistemas que quanto maiores são os seus desafios, né? A CAPES se impõe um desafio muito grande e por mais que a gente muitas vezes critique os indicadores que ela utiliza, a gente tem também noção, né, de que ela se coloca uma tarefa que no mundo todo
as agências evitam, então, fazer esse grande esforço de avaliação, mas é importante também que a gente compreenda os indicadores, os comitês de avaliação, eles são formados pelas comunidades específicas, então é importante que a gente discuta eles, lá pelas tantas a gente consegue conversar com alguém que faz parte desse comitê e mostrar e tentar ver outras alternativas. E esses sistemas, eles têm como grande desafio exatamente perceber as diferenças entre as grandes áreas e mesmo as sub-áreas de uma área do conhecimento. Ele é um sistema que ele precisa evoluir para uma avaliação da qualidade das pesquisas que tratam sobre problemas regionais. Então, se a gente tem hoje um pesquisador trabalhando com Covid e um pesquisador trabalhando com um vírus altamente letal, mas que atinge uma pequena comunidade, né? É óbvio que essas publicações vão ter visibilidades completamente distintas. Esse pesquisador que trabalha com o vírus que atinge apenas uma pequena comunidade vai ter poucos leitores, poucos colegas trabalhando nessa área, mas aquilo vai ter, a sua descoberta vai ter um alto impacto para aquela comunidade específica. Então, a gente sabe muitas vezes dessa dificuldade, porque nós temos problemas de pesquisa de grande visibilidade e problemas de pesquisa com uma visibilidade mais restrita. E nós também temos, então, essa dificuldade de relacionar, então, esses indicadores e publicações que têm um impacto social grande, mas não necessariamente um impacto nas publicações. Então, se nós formos ver, por exemplo, um recurso educacional que auxilia muito os professores a trabalhar com termodinâmica com seus alunos, esse recurso educacional, ele vai ser altamente compartilhado em redes sociais, ele vai ter vários downloads, ele vai ter vários acessos, mas não necessariamente ele vai ser citado numa publicação científica. E ele é fundamental, ele tem sido um recurso importante para que os professores trabalhem aqueles conteúdos com seus alunos. Então, esses elementos, né, este impacto social, ele é importante e ele começa a aparecer com essas metrias alternativas, demonstrando a importância de certas descobertas, de certos produtos da atividade técnico-científica que não necessariamente se transformam em citações. E esse é um grande desafio para o sistema de avaliação. A Biblioteca Central, ela tem perfis em várias redes sociais. A gente tem um blog antigo, talvez um dos mais antigos do Brasil, desde 2005, que trata sobre esses assuntos. Então, se vocês quiserem nos seguir nas redes, vocês, de uma certa forma, vão acompanhar essa discussão que a gente busca dar visibilidade nas redes sociais. E estou à disposição para perguntas. Eu peço desculpas pelo massacre da Serra Elétrica. É um assunto muito árido. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato com a gente pelo e-mail, pelo bcentral@bc.
Letícia, só lembrar o pessoal que tem que preencher o formulário de avaliação também, tá? O link tá ali nas notas partilhadas. Eu vou compartilhar no chat aqui também. Tá ótimo. Então tá, pessoal. A gente vai se falando, então, o importante é vocês entenderem, né, esses caminhos. Que quando fala índice H, né, vocês podem olhar em diferentes bases o índice, façam o perfil de vocês no Google Acadêmico. Nós que agradecemos, Sheila, Robson. Obrigada por estarem com a gente aí no... Eu acho que eu vou esperar, Cíntia, para que ele se torne presencial de novo. Eu fico muito insegura na realidade, porque como é muito árido e eu não vejo a carinha de vocês, é muito difícil, assim. Mas vamos ver, talvez dividir, isso daí é um sonho antigo, né? Eu fico muito triste na realidade de que a gente trabalhe com indicadores tão técnicos que às vezes o estudante, para entender qual é o qualis do seu periódico e qual é o fator de impacto, e que ele precise compreender essas coisas, né? Então, eu não sei, acho que a gente ainda não achou o caminho certo para a avaliação. Se nós achássemos essa tecnicalidade, talvez não precisasse ser tratada, não deveria ser tratada. Mas tudo bem, é o que nos cabe, né? E vamos lá. Então tá, pessoal. Vamos encerrar a gravação, Letícia? Vamos sim. Boa tarde para vocês, se cuidem. E a gente vai se falando e nos acompanhem. Muito obrigada pela tarde. E peço desculpas qualquer coisa. Boa semana. Tchau para vocês. Tchau, pessoal. Boa tarde.